Vamos de questão comentada, uma questão do ano de 2023. Você está vendo aí na tela da Fundação Sesgran Rio. E eu já coloquei aí à esquerda, né, o concurso nacional unificado. Então, esse concurso nacional unificado será organizado pela Banca Sesgran Rio. E você, que é do bloco 8, que é o bloco de cargos para nível médio, é que vai ter a prova de língua portuguesa. Os demais 7 blocos, que são de nível superior, não terão provas de língua portuguesa. Vocês não precisam nem me perguntar se eu acho isso legal, porque é óbvio que não. E você está vendo aí, o tema da Banca Sesgran Rio é sobre período composto. Então, vamos lá? A questão foi a seguinte. No parágrafo, nossa língua é sepultura mesmo. Tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra, desaparece. O segmento em destaque, esse está aí entre aspas, pode articular-se com o segmento anterior sem alteração do sentido original, empregando-se qual conector. Então é importante que você saiba que conector ou conectivo ou conjunção é aquela palavra ou é aquela expressão que vão ser colocadas entre duas orações para estabelecer um sentido. O conectivo é o elemento coesivo, o sentido estabelece a coerência. O que é que nós vamos fazer? Você não tem a questão aí, o nosso combinado. Põe a questão na tela, pause a questão, resolva e a hora que você optar por uma alternativa, você vem aqui comigo. Vai lá. E aí? Essa é uma das formas que a Consulplan, a Sesgran Rio cobra o caso, né, de período composto. Você não vai ter o nome oração subordinada. Você não vai ter o nome oração coordenada. Você não vai falar de oração principal, de oração reduzida. Se ela é adjetiva, substantivo ou adverbial. Não. Você vai trabalhar com conectivos. Olha aí na tela. Quando você vê nossa língua é sepultura mesmo, isso é o verbo ser. Né? Tudo o que a gente fizer, isso é o verbo fazer. Então, entre o verbo ser e o verbo fazer, existe uma vírgula. E essa vírgula, ela separa orações. Um dos papéis da vírgula não é marcar a respiração, como as pessoas falam. Um dos papéis da vírgula é separar as duas orações. E aí, quando eu separo duas orações, eu coloco entre elas, algumas vezes, um conectivo. E eles omitiram o conectivo e deixaram só a pontuação. Então, vamos lá? Letra A. Nossa língua é sepultura mesmo, quando tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Não, porque aí, quando eu coloco esse quando, eu estou estabelecendo uma relação que parece que a nossa língua é uma sepultura somente quando as coisas vão para debaixo da terra. Mas não é somente, porque ele falou que é tudo. Então, eu não posso me restringir a essa consideração temporal. Vamos lá na tela? Se você tiver ou achar interessante que você faça uma anotação qualquer, o conectivo quando é o principal conectivo que exprime tempo. Tá bom? Das 4 que sobraram, isso aqui também é tempo. Então, os 2 conectivos principais de tempo são o quando e o enquanto. Então, se não pode um, também não pode o outro. Eu não posso colocar, olha, a nossa língua é uma sepultura mesmo, enquanto tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Se é tudo, não é uma relação temporal, é uma relação em que uma coisa desdobra-se na outra. Na tela. Das 3 que sobraram, se você marcou o embora, você errou. Porque embora estabelece uma relação de oposição, especificamente chamada de concessão. Existe uma oração concessiva, e a oração concessiva nada mais é do que aquela oração que estabelece entre duas ideias uma oposição. Embora eu esteja muito cansado,
vou trabalhar mais 2 horas hoje. Quer dizer, se eu estou muito cansado, era para eu ir embora descansar. Ao contrário, eu vou trabalhar mais 2 horas. Então, esse embora, eu não posso, olha, gente, a nossa língua é uma sepultura. Embora tudo que a gente faça vá para debaixo da terra. Não é embora. Uma coisa não é o oposto da outra. Na tela, das 2 que sobraram, você acertou se você marcou a letra B. Primeiramente, esse ou é uma palavra que exprime uma ideia de alternância. O que é alternância? Alternar é ora colocar uma coisa, ora colocar outra. Então, se eu digo que eu tenho um vizinho que é muito volúvel, que ou ele se apresenta como uma pessoa muito educada, ou ele se mostra como uma pessoa muito grosseira, significa que ele vai alternando estados de grosseria e de educação, e essa alternância é marcada pelo conectivo ou. Na tela, o portanto, que é a resposta, é a principal marca de conclusão. Tanto é que quando a pessoa faz uma redação, é muito comum que as pessoas usem o conectivo, portanto, para começar um parágrafo conclusivo. E eu quero aproveitar essa questão, que eu espero que você tenha acertado sem maiores problemas, para fazer com vocês, como eu faço sempre aqui, uma anotação revisional. Vamos anotar? Aí sim você pode pegar algo que você possa utilizar para anotação. Eu sempre gosto de anotar juntas as ideias de explicação e de conclusão, que representam a oração explicativa e oração conclusiva. Para até te dar uma dica, você vai fazer uma questão de múltipla escolha, seja da Cesgran-Rio ou não. Todas as vezes que na múltipla escolha, numa determinada alternativa, houver explicação e em outra houver a conclusão, já é uma pista que é uma das duas. Porque eu explico algo para que você conclua uma segunda coisa. Ou eu tiro uma conclusão quando alguém me fez uma explicação anterior. Então as duas andam juntas. E por andarem juntas, as bancas induzem o candidato a confundir uma com a outra. Vamos lá na tela. Qual é, por exemplo, uma diferença que a gente pode ter em relação a essas duas situações? A explicação é alguma coisa que exprime um tom de certeza, ao passo que a conclusão é alguma coisa que exprime um tom de hipótese. O que é que acontece? Eu não posso me meter a te explicar nada se eu não passar para você uma segurança. Se você ouve alguém dando uma aula sobre qualquer assunto, se você ouve um advogado fazendo um comentário sobre uma situação que ele está envolvido ali naquele momento, e você não sente firmeza, então você não vai acreditar no potencial daquela pessoa. Agora, a conclusão, se você me fala uma coisa hoje, e amanhã de manhã eu leio outra, juntando o que você me diz com o que eu li no dia seguinte, eu falo, olha, quer dizer então que... E aí eu deduzo. Mas nem tudo que a gente deduz é de fato plausível, é de fato verdadeiro. Vamos anotar um exemplo aqui? Quando eu tenho uma oração do tipo, né, o homem está preocupado, o homem está preocupado, pois seu filho permanece no hospital. Então, se eu tenho um filho e ele está hospitalizado, é óbvio que essa situação vai me incomodar e é óbvio que essa situação vai me deixar preocupado. Então, eu tenho aí uma situação em que algo justifica outro. Vamos olhar o período aí comigo na tela mais uma vez. Quando eu tenho
a primeira informação que diz, por exemplo, que o homem está preocupado, isso é um verbo. E quando fala que o filho permanece no hospital, isso é outro verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Tá? E quando eu tenho duas orações, vejam na tela, a vírgula serve, por exemplo, para separar essas duas orações. Esse é um dos papéis da vírgula. Mas eu disse que existem também conectivos, que são as palavras que vão unir as duas orações. Aqui eu tenho a palavra pois. E observem que esse pois, ele é sinônimo da palavra porque. Eu posso dizer que o homem está preocupado porque seu filho permanece no hospital. Então, existe um motivo que faz com que esse homem esteja preocupado. Aí, na tela, eu quero que você veja o seguinte. A primeira informação, o homem está preocupado, isso é uma afirmação. Uma afirmação está para a noção de certeza. Seu filho permanece no hospital. Isso também é uma afirmação. Então, se eu não tenho hipótese aqui, esse pois sinônimo de porquê, ele é um pois explicativo. E quando a gente fala de conectivo, quando a gente fala de período composto, e quando eu associei te mostrando aí a pontuação, é porque tanto o uso do conectivo quanto o uso do sinal de pontuação representam um mecanismo de coesão textual. E algumas vezes a vírgula tem que ser usada, outras vezes ela pode ser usada, porque a pontuação não é intuição. Eu senti que eu preciso colocar uma vírgula. Você não sentiu nada. Isso não é poesia para você sentir. Vamos ver outro exemplo? Quando a gente tem uma informação que diz que a energia elétrica está oscilando. Então, a TV, pois, deverá sair do ar. Quando eu falo a energia elétrica está oscilando, a TV, pois, deverá sair do ar. Eu também tenho aí um período composto. E para que eu tenha um período composto, eu tenho que ter mais de uma oração. E para que eu tenha mais de uma oração, eu tenho que ter mais de um verbo. Vamos olhar? Observe aqui o seguinte. Na primeira parte, eu tenho aqui o verbo, a expressão verbal está oscilando. E na segunda parte, eu tenho a expressão verbal deverá sair. Então, tem duas orações. E aí, esse ponto e vírgula que aqui está, ele não é uma vírgula, mas ele é que está fazendo a pausa. Esse ponto e vírgula aqui, ele também separa orações. Ok? Mas eu também tenho um conectivo. O conectivo, inclusive, é o mesmo. É o pois. Só que agora eu não falo, olha, a energia elétrica está oscilando. A TV, por que deverá sair do ar? Não cabe o porquê. Então, nem todo pois é sinônimo de porquê. Olha aí na tela. A energia está oscilando. A TV, portanto, ela deverá sair do ar. Ela não saiu ainda. Tanto é que, se eu olho as duas informações que aqui estão, ao dizer que a energia elétrica está oscilando, isso é uma afirmação. Isso está para o tom de certeza. Mas quando eu falo, olha, a TV deverá sair do ar, ela não saiu ainda não. Eu estou deduzindo que pode ser que ela saia. Então vamos notar? Essa segunda parte é uma hipótese. Então, a partir do momento que o pois está estabelecendo uma hipótese, esse pois, sinônimo de portanto, ele é conclusivo. Então, meu amigo,
eu estou te mostrando que o conectivo pois, ele marca a relação ou de explicação ou de conclusão. E eu falei agora há pouco sobre a questão de pontuar. Vamos anotar? Olha só, para a sua redação, sempre que você escrever um pois assim, você errou. Porque a palavra pois não pode ficar flutuando no meio da frase. Na tela, saiba que a palavra pois ou tem que ser escrita precedida de uma vírgula, ou o conectivo pois tem que ser escrito entre vírgulas. São as duas pontuações possíveis e corretas para que você pontue com o pois. E aí tem um detalhe, vamos anotar? Toda vez que você tiver que colocar obrigatoriamente, obrigatório, hein? Não é possibilidade, não, uma vírgula antes do pois, esse pois, ele deverá estar substituindo por quê? E o pois que fica entre vírgulas, ele deverá estar substituindo o portanto. Então, o pois seguido, precedido de vírgula é por quê? O pois entre vírgulas é portanto. Vamos lá na tela? Aqui, ó. Pois precedido de uma vírgula é por quê? Pois entre vírgulas é portanto. Isso quer dizer que quando eu tenho esses dois conectivos, eu tenho que estabelecer com eles se o pois é porque ele tem valor explicativo e se o pois foi, portanto, ele tem valor conclusivo. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre período composto. E aí, voltando à nossa questão, a nossa língua é uma sepultura. Portanto, tudo que a gente fizer vai para debaixo da terra. Qual é o papel da sepultura? Enterrar. Se a nossa língua é sepultura, conclusão. Tudo que a gente falar, tudo que a gente fizer, vai ser enterrado, vai para debaixo da terra. Como eu disse, eu espero que você tenha acertado. Mas se você vai fazer o concurso nacional unificado e enfrentar a CESGRA Rio, ou não, se você vai fazer um outro concurso de qualquer banca, o tema período composto ele cai muito. E eu tenho uma dica para você. Se você quiser fazer 20 questões, como nós fizemos essa aqui, mais 19, e em cima dessas 20 questões, nós levantarmos toda a teoria de período composto, olha aí, você vai lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br e vai procurar um curso chamado Exercitando o Português. Ele tem de todos os temas. Como a questão de hoje é sobre período composto, eu estou divulgando o tema período composto, mas tem os outros também. Eu acho que você pode dar uma passadinha lá e olhar. Tem inclusive o combo, você pode pegar todos. Então anote o endereço e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br